E aí galera, tamo aí para mais um vídeo, review do capítulo 938 de One Piece. As pessoas realmente ficaram interessadas de eu gravar deitado. Eu não preparei o ambiente para eu gravar deitado. Na verdade eu nem tirei as coisas da cama ali, ainda dá pra ver algumas roupas que estão ali. Mas eu quero saber qual vídeo eu faço deitado, né? Porque eu não vou chegar aleatoriamente, as pessoas vão achar estranho, né? Quem não conhece o canal. Mas vamos lá. Sobre o capítulo, na verdade, antes de falar desse capítulo, teve um detalhe no preview do último episódio de One Piece, que mostra a galera lendo o jornal e um detalhe que associa o Vegapunk às crianças lá de Punk Hazard que estavam participando desse projeto de gigantificação, que a gente sabe que é um projeto antigo do governo desde sei lá quando, e sei lá se o Kaido não faz parte desse projeto também, consequência desse projeto também. Agora, o que eu tinha cogitado no meu último vídeo de One Piece é que talvez o que o Vegapunk tivesse completado como projeto fosse, na verdade, o projeto pacifista, que a gente já sabe que ele estava na fase de protótipo quando foi antes do time skip, né? Até o momento da guerra, pelo menos, mas aí durante o time skip ele teve alguma evolução. Então, acredita-se que um pulo, tá? A gente está a um pulo dele ser dito como completo. Só que o jornal mostrar essa associação do Vegapunk com as crianças, eu fiquei me perguntando, será que na verdade o que ele está completando é esse projeto de gigantificação que na real estaria também incompleto? Vamos esperar para ver a confirmação nesse episódio aí. Claro, é a Toei pode ter colocado ali por conta e risco dela própria, ou pode ter dedinho do Oda ali, né? O que é o mais improvável, mas vamos esperar pra ver. Não vou opinar, não vou botar a mão no fogo, mas aproveita se você não viu o vídeo, vai estar linkado no final desse se você não assistiu em relação ao Mihawk e os pacifistas também. Vamos lá, a capa desse capítulo mostra o Crocodile e resgataram a teoria de que o Crocodile na verdade é uma mulher porque o título do vídeo é O Segredo de uma Mulher? É esse o título do capítulo? E mostra justamente o Crocodile numa capa. Pode ser inteira coincidência, ou pode ser o Oda querendo colocar ali, olha só, um fã me pediu para eu desenhar o Crocodile com areia, os passarinhos na areia e tal, não sei o que, mas vamos colocar ele justamente nesse capítulo que tem esse nome, esse título de O Segredo de uma Mulher, vamos colocar só para gerar um burburinho? Pode ser que nem tenha sido intencional, pode ser que tenha sido intencional, mas no fim não quer dizer nada, ou pode ser que seja intencional e realmente queira dizer alguma coisa. Eu já fiz fiz 2 vídeos sobre isso há muito tempo atrás, já tem muitos anos, mas se vocês procurarem no canal vocês vão achar. Mas é bem antigo, a qualidade do vídeo era bem precária, mas os argumentos eu acho que ainda são válidos até hoje. Sobre o capítulo, algo que eu esqueci de comentar no review do episódio passado sobre o Kamazou. O fato dele ser fraco ou não. Porque é realmente estranho à primeira vista quando chega um cara que a gente nunca viu na vida a princípio e simplesmente empala o Zoro vivo. A gente fica, caralho, mano, quem é esse maluco? Do nada chega um maluco e vai empalar um maluco vivo assim? Como é que pode? Não pode chegar um maluco aleatório e fazer isso com o Zoro, né? Mas realmente soa estranho. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, ele sendo um dos samurais que o Kinemon estava procurando, e o Kinemon dizendo que cada um desses samurais valia por 100 homens, e a gente sabe o nível de força que tem, por exemplo, o Shutenmaru, conseguindo dar ali um ataque surpresa até mesmo no Jack, então a gente dá para considerar o nível desses samurais como algo razoável, algo até um negócio bem padrão lá em cima mesmo. Então, o Zoro ele levar um golpe desse, de alguém desse nível, que por mais que a gente não saiba à primeira vista, né, não tenha visto grandes feitos do personagem, ainda assim não muda o fato de que ele, no fim das contas, acabava sendo muito poderoso. Ainda era muito poderoso, por mais que a gente não tenha tido feitos dele antes disso. Então, essa questão acho que realmente dá pra, se a gente olhar com mais calma, dá pra gente ficar mais tranquilizado em relação a isso, mas o que a gente tem é um twist nesse capítulo do Zoro também apagando. Zoro também foi derrotado. Agora, eu nem ia dizer isso, mas o Sanji, quando foi empalado em Thriller Bark, ele não foi apagado. Eu não queria dizer isso, não queria, mas enfim, tem que dizer, né? Não pode passar pano pra ninguém aqui. Mas falando sério, obviamente, tem 2 coisas aqui. Primeiro, o caso em que um personagem ele realmente sofre um dano muito grande e ele apaga porque ele não aguentou o dano, que foi o caso do Kamazou. Ele levou a porrada ali, levou o golpe e não conseguiu aguentar, apagou. E a gente tem o outro caso, o caso contrário, que é quando a pessoa ela consegue resistir a um dano e ela permanece acordada, só que quando ela vê que já venceu a luta, o que várias vezes acontece em One Piece, a pessoa fala,
consegui vencer. Agora eu posso relaxar. Foi o que aconteceu com o Luffy contra o Lucci. Ele tava lá aguentando até o Lucci conseguir ser derrotado. O Lucci finalmente caiu, o Luffy ele caiu logo em seguida porque viu que o inimigo tinha sido derrotado. Então ele falou, agora eu posso descansar. Pode ser que tenha acontecido isso com o Zoro, mas ainda assim é estranho. É estranho por quê? Porque é um dano que, como eu falei, o Sanji para time skip conseguiu aguentar um dano relativamente similar a esse, né? Pode dizer que a lâmina era mais fina, mas ainda assim, sabe? Ainda assim, dá pra aguentar. Um dano que dá pra aguentar. Não é como se o Zoro fosse... Ai, meu Deus do céu, perdi muito sangue, não aguento mais, já apaguei. Sou estranho, e aí eu considero duas possibilidades. Ou o Oda, ele quis realmente falar assim, quis colocar o Zoro apagando de forma não tão natural assim, só pra a Komurasaki, que descobriu que é ela, né? Olha só, como ninguém esperava. Que a Komurasaki, pra que ela levasse ele até lá, né? E cuidasse dele, tivesse todo o plotzinho deles dois conversando. Ou pode ser que a lâmina da foice estivesse envenenada, o que também é uma possibilidade, mas a gente não vai saber tão cedo, já que o maluco ficou por lá mesmo, né? Acho que talvez o maluco ele também vá ser tratado, o Kamazou, porque ele ser um dos samurais principais e ser derrotado assim e depois ser apagado da história, aí eu acho que não vale. Um personagem só apareceu pra isso, vai sumir da história? Não aceito. Então acho que ele vai se curar, vai se recuperar aí, se for com o mesmo tratamento do Zoro lá da Gosma, que eu já vou chegar até lá, né? Mas com o mesmo tratamento que o Zoro tá tendo lá, pode ser também, mas que ele ainda permanece na história pra ter algum aproveitamento a mais, sabe? Não, foi muito pouco pra um personagem que, além dele, né, o Shutenmaru tá tendo um desenvolvimento, o outro... Quem era o outro? O cara da prisão lá, né? Também tá começando a ser aproveitado, então esse aí vai sumir da história? Não aceito. Enfim, seguindo adiante, ainda sobre essa discussão sobre hack do armamento. Primeiro, em relação ao Zoro ter usado esse haki repelente lá contra o Ryuzo na Ilha dos Tritões, não é algo fechado. Pelo visto, não é uma discussão fechada essa situação. Porque a palavra que ele usa, que se chama Kekai, né, do Ryuzo conseguir passar pelo Kekai dele, que significa meio que barreira, na verdade, aí pegando a definição mesmo oficialzinha, né, mas bem... Oh, porra, apagou a tela aqui. Na verdade, essa palavra tem origem budista e significa campo de força de proteção espiritual ou mágica. A gente sabe que o Zoro ele tem o costume de usar frases budistas motivadoras. Motivadores não, né? Ele usou aquela frase contra o Pika. Falou, não há nada que eu não possa cortar. Não significa necessariamente que não há nada que ele não possa cortar, mas sim que aquilo serve como uma motivação para ele. Falar assim, não, eu posso cortar tudo sim, tipo, eu vou vencer. Tipo isso. E ele vai lá e consegue cortar o Pika. Então pode ser que tenha sido só uma das frases motivadoras dele, tipo, você não vai passar da minha barreira. Ou pode ser também que ele tenha utilizado essa frase, né, com esse termo, para simbolizar também o fato dele estar usando uma barreira de haki do armamento naquela situação. Tem também um detalhezinho que é o fato das espadas dele estarem com uns riscozinhos simbolizando movimento, ou seja, ele movimentou as espadas dele. Não foi um negócio tipo que ele ficou lá esperando, tipo, ataca aí, quero ver se você vai passar do meu Kekai com a porra da espada na boca, se passar do meu Kekai. O maluco vai lá, pum, do nada quebrou as espadas. Então talvez o Zoro ele também tenha contra-atacado e feito algum movimento, obviamente, né, de espada que também tenha ocasionado na quebra das espadas do Ryuzo. E não tenha sido única e exclusivamente o Ryuzo batendo na barreira dele e não fazendo nada. Então, provavelmente foi uma troca de golpes ali, onde obviamente o Ryuzo caiu, levou a pior. E aí pode ser que realmente o Zoro ele tenha usado a barreira para não só como defesa, mas também para potencializar esse ataque dele. É uma questão em aberto, vou deixar em aberto, mas ainda, sobre toda essa discussão do haki barreira, toda essa discussão, eu peguei até o volume aqui, o volume que explica, né, que o Rayleigh explica toda essa questão do haki do armamento, e pra ser sincero é um negócio muito complicado. É muito complicado esse negócio, porque dá pra tirar da própria explicaçãozinha dele várias interpretações diferentes, várias coisinhas que podem ser colocadas, entendidas de forma diferente, sabe? É tanta coisa
Que eu até esqueci. Eu esqueci das coisas que eu tentei entender nessa página. É uma página só, mas que se você tentar entender o que se referia a cada coisa, a cada fala dele, e o que estava acontecendo, e a lembrança do Luffy, dos personagens que já tinham usado o Haki, vira uma salada de fruta imensa. Um verdadeiro, como meu brother Raul Silva falou, é um verdadeiro atoleiro que quando você acha que acabou e se mexe, revira esse atoleiro, na verdade, uma areia movediça que você afunda cada vez mais. Então a única questão que eu vou levantar nesse vídeo, que também é uma questão em aberto, acredito eu, mas é o fato de o Luffy, ele tentando usar o Haki do armamento em volta da mão dele, o Haki invisível em volta da mão dele para atacar, não é algo que já foi feito antes? Já que, por exemplo, quando ele usa o Haki do armamento para acertar o Caesar Clown, ele usa o Haki do armamento invisível na mão dele para tentar dar uma porrada nele e conseguir causar algum dano. A gente sabe que ele fez isso. Agora, se ele está tentando, na verdade, dar um tapa na pessoa com o Haki do armamento, não é só ele abrir a mão que vai fazer a mesma coisa? Ele dá um soco com a mão fechada, abre a mão, dá um tapa. Não é a mesma coisa? Pela forma como foi colocado no capítulo passado, eu vou assumir que não, senão não faria sentido. Já que, né, ele já conseguiria fazer se fosse a mesma coisa, porque ele fez, é só abrir a mão. Então eu vou supor que, na verdade, o que ele esteja querendo fazer, na verdade, é expelir o Haki do armamento dele. É realmente estar com a armadura em volta do corpo dele e conseguir lançar essa energia de Haki do armamento, né, como uma forma de ataque única e exclusivamente. Vou supor que seja isso, mas ainda voltando à questão dos Hakis que foram apresentados lá, né, no começo, dos almirantes, né, do Sentomaru, etc., será que eles também fizeram isso? Porque eu não senti que aquela foi a impressão que foi dada. Foi única e exclusivamente deles usando aquele Haki do armamento como uma defesa. Tô aqui me defendendo usando o Haki do armamento em volta aqui das minhas mãos para me defender do seu ataque. Não pareceu que eles estavam projetando. Quando o Sentomaru ele vai lá e usa, dando um tapão ali, não parecia que ele estava projetando. Parecia que ele só estava envolvendo a mão dele no Haki do armamento e dando uma porrada ali para somar com a força física dele e aí conseguir aplicar um grande dano. Não sei. É uma questão ainda em aberto e, honestamente, é muito complicado. Vamos seguir em frente. Quem dedurou o plano? Essa é a grande questão que foi levantada de novo nesse capítulo. Como essa informação foi vazada, o pessoal da Aliança Pirata, Mink Ninja... Tem mais alguma coisa? Mink Ninja Pirata? Enfim, foda-se, Samurai, enfim, pô, cheio de aliança. A aliança lá, eles ficam se perguntando em relação à informação que foi vazada. E tem 3 candidatos, acredito eu. Primeiro o Beppo, que foi também levantado nesse capítulo, né? Será que o Beppo contou? E o pessoal que tá com ele também, né? Porque é uma possibilidade. O Sop, ele falou que ia dedurar mesmo. Ele não ia morrer pra nada. Eu vou morrer, eu vou contar mesmo o plano e já era. Vamos ver o que dá depois. Oxe, vou morrer pra quê? Então pode ser que o Beppo, ele, por mais que o Law tenha falado, não, o Beppo nunca faria isso. E aí o Beppo vai lá, na verdade, conta mesmo. Ele não tá nem aí, conta e quer sobreviver. A segunda opção, o Kyoshiroki é o cara que tá em cima do muro. Até hoje a gente não sabe qual é a dele, porque a princípio ele tinha matado a Komurasaki. Só que ela ainda tá viva. Então, oxe, o que aconteceu? Ela conseguiu, na verdade, por conta própria, sair de lá, ainda tá viva, mas não. Eu acho que pela Komurasaki estar viva, ele tá jogando do lado da aliança, mas por enquanto ainda tá lá em cima do muro. E outra opção é o que também tem se cogitado da possibilidade de ser alguém que na verdade já está trabalhando contra essa aliança há muito tempo, que seria talvez um Mink infiltrado. Essa teoria já vem sendo levantada aí, não lembro dos detalhes, mas é basicamente se tratando pelo fato de que os piratas do Kaido eles conseguirem achar a ilha de Zou tão facilmente. Como é que eles conseguiram achar essa ilha tão facilmente assim várias vezes? Sendo que a porra do elefante fica indo pra lá e pra cá, fica mudando de lugar, e é algo extremamente difícil de conseguir encontrar. Então eles vão lá e encontram toda hora. O que tá acontecendo? Então, essa possibilidade do Mink estar lá infiltrado e ser um traidor. Só que aí a gente não sabe quem é esse desgraçado. Pode ser que seja realmente essa pessoa, que a gente não faz ideia ainda de quem seja. Ou talvez seja algum dos que a gente já viu, mas acho difícil. Talvez seja alguém que realmente a gente desconheça. Seguindo, partindo agora pro Zoro e a Komurasaki. Gostei da interação deles, e não só da interação deles, mas quando a gente teve a aliança ainda, né? Teve 2 momentos que eu achei engraçado. E muitas vezes eu sinto falta desses momentos, sabe? Porque quando acontecia no anime na versão antiga, eu não sei se é uma questão meio saudosista, se é uma questão de eu mesmo, como pessoa que não tô conseguindo às vezes aproveitar. Acho que também tem muito, em parte, acho que isso acontece muito.
aproveitar esses momentos das piadas, sabe? Tem umas piadas nesse capítulo que eu gostei bastante. Primeiro é quando o Sanji ele tá com a cara toda parecendo um cacho de uva, que remete à piada do Usopp quando também tava com essa aparência lá em Drum, e eu ri bastante quando essa cena aconteceu. Então lembrei dessa cena, então acabei também puxando um pouco da risada daquela época, né? Um pouco da graça, eu senti a graça daquela época refletido nessa cena. E o Frank falando, caraca, mano, mas quanta porrada a pessoa não tem que levar pra ficar dessa forma? Parecendo um cacho de uva a cara do Sanji. E depois a conversinha da Otoko com o Zoro, né? Dela falando, meu nome é Toko, mas se você colocar o O na frente, ficou Otoko. Mas eu não sou homem não, porque Otoko significa homem. E você não acha isso engraçado? O Zoro, mais ou menos. Não achei tão engraçado não, mas fazer o quê? O Zoro nunca ri de nada, chato pra caralho também. Mas ela disse que roubou na capital aquele óleo de sapo. E a gente sabe que o Usopp ele tava vendendo esse óleo de sapo. Muito provavelmente ela roubou o próprio Usopp, e talvez a pessoa que esteja roubando aí na capital, esse mistériozinho aí, na verdade, tenha sido ela que esteja roubando, na verdade, não só nessa situação, mas também frequentemente esteja fazendo isso. Então, as coisas começam a se interlaçar, e os pequenos plots aí do traidor, do ladrão aí, da Komurasaki, do Kyoshiro, enfim, esses personagens secundários desse arco começam a se entrelaçar aí. E ela usa esse óleo de sapo no Usopp, talvez seja usado também no outro carinha lá, esqueci o nome, no Kamazo, que foi derrotado também no começo do capítulo, talvez também seja usado nele. E o Zoro ele consegue se recuperar, show de bola, e a interação dele com a Komurasaki, cara. A Komurasaki ficou interessada no Zoro e revelou o segredo pra ele. Essa é a questão, e essa é a grande questão. Por quê? Por que ela revelou esse segredo pra ele? Será que foi única e exclusivamente por ela achar ele bonitão e achar ele gostosão? E olha só, você me salvou, vou contar o segredo pra vocês. Ou então, na verdade, o Kyoshiro ele contou de alguma forma pra ela em algum momento muito louco, muito rápido, o que estava acontecendo, e ela soube que o Zoro talvez fizesse parte da aliança e contou pra ela. Contou pra ele, na verdade. E até durante a conversa também foi falado que o Zoro ele parece um samurai de Wano, né? Outra coisa que eu ri também, né? Parece um samurai de Wano, mas você não parece tão mal... você não parece uma má pessoa? Pelo bicho nem você acha tanto isso, né? Parece realmente uma má pessoa. Emburrado, chato pra caralho. Não ri de nada, mas foi engraçado. Essa foi a terceira cena engraçada que eu achei. E eu senti falta disso. Foi um momento que trouxe muita nostalgia pra mim, confesso pra vocês. Mas não tinha, acho que, nenhuma surpresa no fato dela estar viva. Até esqueci de comentar isso no review do capítulo passado, porque era algo extremamente óbvio. Mas ela tá realmente viva e foi confirmada como minha irmã do Momonosuke. Novidade. Foi um capítulo muito simples, mas algumas coisas dá pra gente extrair aí, não só desse capítulo, mas também do capítulo passado. Ainda dava pra fazer um resgate aí dessas discussões. Semana que vem não temos mangá. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece pra acompanhar mais reviews semanais de One Piece. Vai ter o vídeo aparecendo aí do Mihawk, discussão sobre o destino do Mihawk, vale a pena assistir. Ativa o sininho também para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!